Olá, Motolama na área. O início do ano é marcado por dois eventos importantes. Ao nível internacional, o Rally Paris-Dakar. E ao nível de Brasil, o Rally Serapió. E o Serapió, que tanto pode ser Serapió quanto pior será, dependendo do roteiro, se ele for do Ceará para o Piauí ou do Piauí para o Ceará. E ainda tem ano que ele vai até o Maranhão, aí fica Serapião ou Pior Serão, depende do roteiro. E este ano, na sua 35ª edição, teve como percurso a Rota das Emoções, que vai de Fortaleza, no Ceará, a São Luís, no Maranhão, passando pelas mais belas paisagens da região. A largada este ano foi em Fortaleza, mais especificamente na Praia do Cumbuco, e a chegada estava prevista para chegar em Barreirinhas, no Maranhão. Mas, tristemente, aconteceu uma fatalidade no terceiro dia. O capixaba Daniel Santos, de 36 anos, faleceu junto à sua moto após tentar retornar para a trilha. Mas a notícia boa é que ele vai estar andando de moto ao lado de grandes nomes que já se foram. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha prosa. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama, e às vezes usando o chapeuzinho em homenagem ao Rally Serapió. Mas antes de começar a falar do Serapió, outro dia me contaram um caso curioso. Um conhecido saiu para testar sua moto ao longo da BR-040. Mas lá pelas tantas, uma vaca cruzou a frente dele e ele, para não bater na vaca, foi desviar e caiu dentro de uma vala. Com o tombo, ele se ralou todo. Cheio de dor, ele foi para a estrada tentar procurar ajuda. E logo parou um carro vermelho e saiu do carro uma mulher muito vistosa, muito bonita e com um decote generoso. E ela perguntou: "Você está bem? Entra aqui no carro que eu vou te levar para tratar das suas feridas." Aí o cara falou: "Eu acho que minha esposa não vai gostar disso não." "Não se preocupe, eu sou enfermeira e vou tratar das suas feridas." A moça parecia bem legal. O cara aceitou, entrou no carro dela. Mas ele insistiu: "Eu acho que minha esposa não vai gostar disso." Quando chegaram na casa dela, ela examinou cuidadosamente as feridas dele, limpou a sujeira que tinha nas feridas, fez os curativos e ofereceu um copo de uísque para ele relaxar. Mas ele insistiu novamente: "Eu acho que minha esposa não vai gostar disso." A gentil enfermeira, que além de ser muito gostosa, falou: "Não se preocupe, nós só vamos terminar essa garrafa, a sua esposa nem vai notar." Depois de um tempo, lá pelo final da garrafa, ela perguntou: "Mas afinal, onde está a sua esposa?" E o cara, meio tenso, respondeu: "Eu acho que ela ainda está na vala." Esse pessoal é doido. Mas vamos falar sério. Aconteceu mais um capítulo na novela da moto elétrica. Agora foi por conta da Stark Future, que lançou uma moto totalmente elétrica chamada Stark Varg. E essa moto está prometendo um novo conceito. E ela promete 80 HP, 110 kg, autonomia de 6 horas e uma recarga de 2 horas. Quando eles lançaram a moto, em menos de 24 horas, venderam mais de 1.000 motos. E ainda mais com preço convidativo de $14.000. Até eu comprava. Se eu tivesse, é claro, né? Eu ia fazer apenas um comentário sobre essa moto. Mas depois de pesquisar um pouco, eu vinha que tinha caroço nesse angu. E como esmola demais a gente desconfia, para não vender um peixe podre, resolvi pesquisar um pouco mais. Então na semana que vem vou fazer uma matéria mais completa sobre essa moto. Me aguarde. Não se esqueça de se inscrever no canal para saber o desfecho dessa história. Mas vamos falar sobre fatos e não quimeras. Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia bem distante, o Rally Serapió, ou Pior Será, foi inventado pelo piauiense Erli Cordão. Essa ideia rolou num bate-papo à beira de um bar com seu parceiro Galdinho Gabriel. Isso lá pelos idos de 1987. A ideia era organizar um enduro que juntasse os pilotos do Piauí e do Ceará, fazendo uma grande prova de integração. Afinal, foi lá que esse esporte se desenvolveu mais. No dia 7 de setembro, ainda de 87, eles saíram para fazer o levantamento. Mas como na época não tinha GPS, eles se perderam lá pelo meio e foram perguntar onde é que eles estavam. E chegaram para o caboclo perguntar onde é que a gente está. E na época existia um litígio entre o estado do Ceará e o estado do Piauí. E o caboclo, explicando toda essa situação,
falou: eu não sei se a gente está aqui no será pior ou no pior será. Foi daí que surgiu o nome da prova. Mas ainda em dezembro do mesmo ano, foi dada a largada do primeiro Rally Será Pior em Fortaleza. A prova, que estava cheia de XLs, DTs e agrales, e todas com aquela maquininha do Rally Control e a tabela de médias colada no tanque, foram em duplas até Teresina. A prova foi um sucesso. Em janeiro de 89 rolou o primeiro Pior Será. Os 84 pilotos saíram de Teresina e a chegada foi em Fortaleza depois de 3 dias de trilhas e areiões. Outro detalhe que marcou a segunda edição foi a criação da categoria de individual, que lembra que em 87 foi só dupla. E pela primeira vez foram utilizados computadores para apuração. E em 91 o rally já era chamado de Paris-Dakar do Sertão. Na prova de 92, no último dia, que saía de Parnaíba em direção a Teresina, largou à meia-noite de Parnaíba, chegando no final da tarde em Teresina. Foram 16 horas de prova. Nego chegou moído em Teresina. A revista Motolama, já em 96, noticiava a dupla que largou com 2 CGs 125 e fizeram a prova toda, chegando na frente de muito marmanjo com Moto Pro. O pessoal é cascudo lá. E a apuração por GPS só começou em 2009. Até então, era o PC em pé na trilha anotando a hora de passagem dos pilotos. Pois é, foram 35 anos de Rally Será Pior ou Pior Será. Já a edição de 2022 contou com pilotos de todo o Brasil. A disputa esperada era entre Emerson Lott, o popular bomba da equipe ProTorque, o Jomar Greco, que venceu o ano passado, que iria correr com uma Gás, e o Gabriel Soares, também conhecido como Tomate, da equipe Honda Racing. A largada do primeiro dia foi dada na praia de Cumbuco, em Fortaleza, e a chegada prevista para a praia do Jijoca, em Jericoacoara. Foram 340 quilômetros percorridos em 9 horas. No meio do dia, a expectativa era a Serra do Uruburetama, que deixou muita gente animada e outros tensos. Essa serra não parece em nada com as imagens que fazemos das paisagens nordestinas. Muito bonito lugar. O dia misturou trechos de dunas, com serra, com lama, com pissarra, que eu não sei bem o que é, e areiões. Além, é claro, de alguns loteamentos complicados para nego se perder. Na chegada da praia do Jijoca, e com o calor que estava, deve ter sido difícil passar por essas redes sem abandonar a moto e sair correndo para pular na rede e ficar de molho na água. Mas no final do dia, quem levou o troféu foi o Luciano Vasconcelos, vulgo Lulu. Mas o que importa é que, apesar de ter sido a sua primeira participação no Será Pior, ele levou o troféu na frente de muita gente mais experiente. No segundo dia, após abandonar as belas paisagens da praia de Jericoacoara, os pilotos foram encarar um monte de balaios. Balaios são aquelas armadilhas de navegação que o organizador coloca para dificultar a navegação. Isso, somado ao monte de trilhas complicadas no meio da serra, ajudou a separar os homens dos meninos, principalmente no quesito preparo físico. E quem levou o pódio no final do segundo dia foi o paranaense Emerson Lott, o bomba, mas que não foi suficiente para sair na liderança da prova. O Luciano Vasconcelos, Lulu, continuou liderando a prova, 1 ponto na frente do Jomar Greco e 5 pontos na frente do bomba. Espera! Tira! Calma! Tira, vai! Caramba! Tá não! Sai! Saiu? Tá bem? Miguel, calma! A largada do terceiro dia, em Ubajara, aconteceu debaixo de um forte frio que não se espera no Nordeste.
Mas o clima já pronunciava os problemas que iam acontecer no resto do dia. Os pilotos saíram do Ceará em direção ao Piauí e mais uma vez enfrentaram serras e vastos carnaubais, como diz a música, ou seriam vascos manguezais. Foi nesse trecho que o piloto Daniel Santos, de Nova Venécia, no Espírito Santo, sumiu da prova. Nos 2 primeiros dias, ele estava andando em torno de 10º na categoria intermediária. Mas na chegada em Luiz Correia, no Piauí, deram falta dele. Foi aí que acendeu a luz vermelha. Todos os pilotos se uniram nas buscas até altas horas da noite e no dia seguinte, uma vez que o roteiro da prova previa um dia de descanso em Luiz Correia, no Piauí. A organização acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, que mandou bombeiro, helicóptero, polícia militar e civil, equipe de cães farejadores para todos os locais possíveis do piloto ter sumido. Ao final da tarde de quinta-feira, o Daniel foi encontrado. Ele provavelmente teve um mal súbito ao lado de sua moto, pois parece que ele errou o caminho e desceu por uma trilha que não tinha saída. Na tentativa de voltar, ele não aguentou e faleceu. Ele estava deitado ao lado da moto que estava em pé no descanso, ele sem capacete e sem colete. Uma lástima, né? E até onde sei, a organização não poupou recursos para resgatar o piloto. Aí começou o clássico mimimi, com gente culpando a organização, gente culpando a prova, gente culpando a modalidade. E com a palavra, Erli Cordão, o diretor de prova. Olha, o Daniel, a gente acredita que ele teve um processo de exaustão, né? Ele fez um esforço físico muito grande, errou a trilha, começamos a acionar a nossa equipe a partir das 4 horas da tarde, perguntando para as pessoas, indagando os pilotos. A equipe da gente saiu daqui, era 9 horas da noite, e rodou a noite inteira até as 5 da manhã e não o encontrou. Não encontrou por quê? Porque ele errou o caminho e desceu cerca de 2 quilômetros numa trilha muito fechada. Quando chegou lá embaixo, não tinha mais como subir, né? Então, quando ele tentou voltar, eu acho que ele já estava cansado, né? Ele deitado no chão de bruço, ele tem a moto dele em pé, sem capacete e sem o colete, ou seja, deu tempo ele tirar tudo isso. Não foi um acidente violento, a gente ficou muito triste com isso, a gente não queria isso e a gente lamenta o que aconteceu com ele. E nós da família Serapior estamos solidários com toda a família do piloto Daniel. Pois é, né? E foi como disse alguém que eu não me lembro quem foi. Quem realiza alguma coisa no Brasil, se tem sucesso, imediatamente vira vidraça dos juízes de plantão. Tem vários milhões deles nas redes sociais. E para completar, a Sabrina Catana, pilota de moto e bike, fez o seguinte comentário, abre aspas. Na minha opinião humilde, isso aconteceu foi uma fatalidade. Atestado de exame não faria diferença, já que o cara era novo e estava na prova. O lugar onde foi a prova tinha que ser do jeito que foi mesmo. Todo evento tem um lugarzinho que separa os homens dos meninos. Todo Serapiós que fui teve a parte punk e já aconteceu isso em outros eventos. Infelizmente, a agonia dele estar fora da rota foi o que pegou mais. Mas infelizmente não existe culpado. Nós amantes do off-road estamos sujeitos a isso. Pois é. E com esse quiprocó todo, o último dia foi cancelado em memória de Daniel Santos. Temos que parar de julgar os outros pelaquilo que achamos e não sabemos os fatos na realidade. Nosso esporte é um esporte de risco. E essas infelicidades acontecem. Só que nem sempre está na mídia. E os juízes de plantão nem sempre ficam sabendo. Então é isso, pessoal. Finalizo aqui, me solidarizando com a família do Daniel Santos. E até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto